Olá, meu nome é Luciano da FAO Automação. O intuito deste vídeo é explicar o processo de calibração da placa amplificadora de corrente FAO 301. Para isso usaremos uma válvula proporcional da Bosch, válvula proporcional de vazão, né, da Bosch, uma FAO 301 entrada sinal 010. Ok, então vamos lá. Fazendo uma explicação rápida aqui sobre os bornes, alimentação 24 volts e 0 volts, a saída para o solenoide, esses dois bornes, e aqui a entrada de comando 0 volts e entrada de 0 a 10 volts, okay? No caso da FAO 301V. A FAO 301I é 4 a 20 e a FAO 301 POT é com potenciômetro. Bom, supondo que você recebeu uma placa nova, a qual sai da bancada com a calibração de 0 a 10 para 0 a 3 amperes. Essa é a calibração de fábrica, ok? Porém, você não sabe ou vai começar uma nova calibração. Vamos lá. Primeiro passo. Gire o potenciômetro da corrente mínima no sentido anti-horário, o máximo que puder. Esses trimpotes são 15 volts, ok? Se você não sabe onde estava, então você pode girar à vontade, não tem problema, não vai estragar o potenciômetro, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, gire o potenciômetro de limite de corrente no sentido horário, o máximo possível também, ok? Uma vez que você não sabe a posição que estava, gire até o máximo, são 15 voltas, ok? Muito bem, feito isso, o próximo passo é aplicar uma tensão na entrada de comando da placa, ok? No meu caso aqui eu vou aplicar 10 volts, ok? Feito isso, note que a corrente foi para está em 3 amperes. Agora na corrente, no tripode de corrente máxima, eu ajusto a corrente que eu desejo. Para, no caso, para 10 volts seria o comando de tensão máxima, né? Vou ajustar para 2 amperes, ok? Eu vou ajustar aqui 2 amperes. 2 amperes. Ok, 2 amperes. E agora eu vou aplicar 5 volts na entrada analógica. A corrente tem que ser a metade, ou seja, ela é linear. E agora eu vou aplicar 5 e 10 volts intermitentes. 1 ampere, 2 amperes. Ok? Esse é um ajuste básico de corrente no solenoide em função da entrada de 0 a 10. Eu estou nesse caso com entrada 0 a 10, saída 0 a 2 amperes. Ok? Bom, para efeito didático, eu escolhi essa válvula que tem LVDT, né, ou seja, sensor de posição, para que você possa ver o movimento do êmbolo em função da corrente, ok? Aqui, por exemplo, eu estou com 50% da corrente e 100% da corrente. Como é uma válvula de vazão, a posição do êmbolo determina a quantidade de óleo que vai passar pela válvula, ok? Note que o ajuste que foi feito está com uma zona morta de 960 mA, 1,47, 50%, 2,31 corrente máxima, 100%. Toda válvula proporcional tem uma corrente mínima para começar a atuar, tanto pressão quanto vazão. Ou seja, abaixo daquela corrente ela não faz nada. O solenoide não atua, normalmente porque tem que vencer a mola de recuo, ou alguma coisa assim, ó, as resistências mecânicas normais, né? Então isso chama-se zona morta. Então você sempre tem que ter uma corrente
pouquinho de corrente para que ela comece a atuar. Em sistemas de pressão proporcional, você faz o ajuste olhando o manômetro. Você vai erguendo a mínima até que o manômetro comece a movimentar. Alguns bar de pressão, esse é o zona morta. Na vazão, você faz algum movimento na tua máquina, no teu sistema. Se for um motor hidráulico, por exemplo, você coloca 0 volts na entrada da placa e começa a girar e manda o motor girar, né? E daí começa a subir a zona morta, corrente mínima. Quando o motor começar a se movimentar, esse é o ponto de zona morta. Pois bem, então já ajustamos a nossa corrente de trabalho. Vamos aos próximos ajustes, ok? Então seria esse, o DIP de seleção de tipo de rampa. Todos eles para baixo, tem rampa na subida e na descida, ok? DIP 1 ligado, nenhuma rampa, ok? DIP 2, rampa somente na descida, sobe instantâneo e a descida com rampa. DIP 3, rampa somente na subida, na descida instantânea, ok? E o DIP 4, ele funciona em todas as... é uma rampa estendida, é mais tempo de rampa ainda, ok? Dobra o tempo de rampa, caso seja necessário. Ok? Vou deixar sem rampa nenhuma, ou seja, DIP 1 ligado, ou seja, ela é instantânea sem rampa. E, é claro, trimpote número 3, aqui você ajusta sentido horário mais rampa, sentido anti-horário menos rampa, ok? Próximo ajuste, um dos mais importantes também do sistema, o limite de corrente de segurança, ok? Eu vou aplicar 10 volts constante na entrada da placa. Estou com 2 amperes de corrente no solenoide. Veja o que acontece quando eu reduzo o meu limite de corrente. Sentido anti-horário, preste atenção na corrente. Sentido anti-horário, estou girando, nota que a corrente começou a diminuir. Ou seja, eu coloquei um teto na corrente, ok? Ela não vai passar de 1,5 ou o ajuste que eu desejar aqui. Nesse caso, qual é o ajuste correto de limite de corrente? Você gira anti-horário até que ele comece a atuar em cima da... reduzir a corrente. Aí você volta no sentido horário, até que você vê que ele não atua mais. Você dá umas 2 ou 3 voltas para frente, e você tem o teu circuito de segurança. Ou seja, se acontecer alguma coisa, entrar uma tensão maior que 10 volts por algum problema, a corrente não excederá o limite máximo que você pré-ajustou. Não deseja usar isso aqui? É só girar no sentido horário o máximo possível, aí ele não tem função não tem função nenhuma na placa, ok? Próximo ajuste, frequência de modulação PWM, ok? A placa sai de fábrica com 400 Hz, mas ela pode chegar a 200 e até 600 Hz, ok? Para você fazer esse ajuste, você vai precisar de um osciloscópio ou um frequencímetro, ok? E é ajustado neste trimpote. Aqui no scope você pode notar a modulação PWM. Eu vou variar a frequência aqui, ok? Estou aumentando a frequência, ok? Vou voltar para ajuste padrão de fábrica, 400 Hz. Hz aqui, ok?
modulação PWM, largura de pulso, ok? Ele varia a largura de pulso até a corrente desejada. E o último ajuste na placa, que não tem influência nenhuma na corrente, é importante ressaltar isso, o ajuste do bar graph. Ok? Uma vez que você concluiu o seu ajuste, sua pressão, vazão, o que quer que seja, esse é o momento de você ajustar o bar graph. Como? Eu coloco 10 volts na entrada da placa, estou com a corrente máxima, 2 amperes, aí eu ajusto o bar graph para que acenda todos os LEDs, ok? 5 volts, acendeu 7 LEDs, 0 volts, ainda assim tenho 5 LEDs, ok? Por que tenho 5 LEDs? Porque minha corrente mínima está quase 1 ampere, ok? Colocamos em automático de novo. Então a função do bar graph é meramente ilustrativa. A ideia é mostrar a corrente real no solenoide, ou seja, se ela está variando ou não. Então a função dele é meramente ilustrativa. Ou seja, o ajuste de bar graph não afeta nada o sistema, ok? Não afeta a corrente no solenoide, enfim. Função dos LEDs na placa. O LED vermelho ao lado do fusível indica, caso o fusível esteja aberto, ele deve acender, ok? Nesse caso eu retirei o fusível e ele está aceso. Recoloquei o fusível. O LED verde indica que a placa está energizada. E o LED azul, que é bem forte, diga-se de passagem, tem a função de avisar que existe tensão na saída da placa, ok? Ou seja, veja o que acontece quando eu retiro a placa, o solenoide. O azul continua aceso, ou seja, a placa está enviando tensão, tentando fazer o loop de corrente. Ou seja, eu estou pedindo 2 amperes, ela está tentando 2 amperes, mas não consegue, porque não tem carga. Estou sem carga, né? Ok? Sem solenoide. Mas o LED azul acende, ok? Assim que eu coloco a carga de volta, note que o LED azul, a tensão baixou, o brilho, perdão, abaixou e a corrente surgiu. Ou seja, o bar graph indica corrente real no solenoide e o LED azul indica presença de tensão na saída, ok? De controle. Então seria isso, pessoal, o ajuste básico da FAL 301, ok? Aqui com 0 volts, eu tenho a corrente de 960 mA, 5 volts 1.47 e 10 volts eu tenho 2 amperes. Esse foi o ajuste que ficou melhor para esta válvula. Ok, mas cada caso é um caso. Ok. Vamos voltar no automático. 5, 10 volts. A corrente. A modulação PWM. E é isso, pessoal. A placa suporta 20 a 37 volts sem problema, ok? E esse modelo novo de FAL 301 também suporta regime de corrente constante 3 amperes, até mais, ok? Nós falamos, deixamos em 3 amperes, mas 4 amperes é bem plausível, ok? Ela suporta tranquilamente 4 amperes em regime contínuo. Lembrando que a placa tem outras duas variantes, né? Essa é a mais comum, a que nós demonstramos, que é a entrada 0 a 10 volts. Nós também temos a POT, cuja diferença é que, em vez de usar um PLC mandando 0 a 10 ou o que quer que seja,
você só precisa de um potenciômetro, ok? Para variar a corrente de 0 a 3 amperes em função do potenciômetro, ok? E a vermelha que é comando 4 a 20, ou seja, ela tem uma parte a mais montada aqui que é um conversor da Burr Brown que converte 4 a 20 para 0 a 10, ok? Só lembrando que se você tem uma placa antiga, nossa, ok, uma FAL 301 mais antiga, ok, que é diferente, ressalto que os ajustes, o princípio de ajuste é o mesmo, ok? Então a teoria que nós demonstramos aqui com esse modelo vale para as placas antigas da mesma forma, ok? É isso, esse é o ajuste básico da placa FAL 301. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.